Bom, primeiro um desabafo. Porque só os canais mentirosos crescem. Os canais das fake news, das mentiras, do mercado da bola mentiroso, onde engana todo mundo e a galera parece gostar. Porque se vocês veem os vídeos lá, as capas sensacionalistas, as gritarias, as mentiras, são muitos comentários, muitos compartilhamentos, um engajamento enorme. Muitos inscritos, muitos seguidores, mas eu prefiro de maneira orgânica, sincera, honesta, verdadeira, trazendo com o meu caráter sem ser arranhado, a minha essência sem estar arranhada. Não importa se a galera não curte as verdades, a sinceridade, gosta dessas mentiras, de serem enganados, mas eu sigo aqui pedindo a Deus que continue me abençoando dessa forma. O meu martelo batido é esse, eu não mudarei. Ponto. Bom, maior público da quinta fase da Copa do Brasil 2026, jogo de ida, foi o Flamengo, que teve presente um público de 44.200 lá no Flamengo e Vitória no Maracanã, quarta-feira, 21h30. E 41.100 pagantes, renda bruta de 3 milhões de reais. E no domingo tem Atlético Mineiro e Flamengo lá na Arena Gonzalo Plata, onde a torcida dele já está gritando: é guerra, é guerra, é guerra, domingo é guerra. A gente sabe que todo time quer jogar contra o Flamengo. O Flamengo realmente ele traz muito engajamento, o Flamengo traz muita visibilidade a todos e todo mundo tem sim uma vontade de jogar contra o Flamengo porque é um incentivo a mais. A gente já sabe como que vai ser o jogo. Todo mundo virando Messi, Cristiano Ronaldo, goleiro Neuer, é mais ou menos por aí. Nós já sabemos disso. E a provável formação para esse jogo seria Rossi, Varela, os Léus na zaga, Alexandro, Everton Araújo, que está jogando muita bola, e Saúl Ñíguez, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e o Pedro. E por que não o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique está jogando pra caramba? Vamos comentar sobre isso. Mas antes, falar da baixa que será o De La Cruz, que até o Leonardo Jardim já disse que ele enfrenta dificuldades para estar atuando nesse piso de plástico aí. Porque, mais uma vez, foi criticado pelo BAP e ele tem toda a razão, porque a maioria dos atletas de alto rendimento, atletas grandes do nosso país já criticaram, tá? E ele falou mesmo, mais uma vez, que esse negócio desse campo de plástico não é legal, que para quem não acompanha, é só pesquisar um pouquinho, porque lá nas melhores ligas do mundo não tem esse negócio de campo de plástico e a galera fica chateada com o BAP. E é verdade, cara, para quem quer ganhar dinheiro, é isso, campo de plástico, porque diz que quer ganhar dinheiro com show, é melhor o campo de plástico, e é verdade. E principalmente quando a W Torre é a detentora e não o Palmeiras, então a W Torre faz o que quer. E também ali no Vazião, né? Onde eles tentaram fazer, mas estava uma bagunça tremenda que nem show eles conseguem fechar por lá. Agora vamos estar comentando que apesar do BH ter jogado muita bola, pode ser que o BH não seja titular pelo campo de plástico, pela idade, pelo monitoramento, né, do controle de carga, mas que está jogando, tá. São 6 jogos, 2 gols e 2 assistências, mas pode ser que ele realmente venha do banco de reserva, e não por estar mal. Inclusive está jogando muito bem, mas ele tem que ter um cuidado maior, tanto com ele, como com a Arrascaeta, com o Jorginho, com esses caras que são importantíssimos para o elenco. Por falar, né, no Bruno Henrique, cara, o Arrascaeta, ele fez uma postagem lá no X, e a postagem tá dando o que falar, rapaz. Ao término do jogo de Flamengo 2, Vitória 1, o Arrascaeta postou uma foto lá, cara, e disse o seguinte, a legenda: não é que eles nos odeiem, é só que toda vez que nos veem, nós os lembramos de quem manda. Cara, na minha humilde opinião, isso aí é um recado para a galera lá da imprensa 011, para os bairristas, para treinadores chorões que ficam tentando inverter as responsabilidades de erros de arbitragem, dizendo que o Flamengo é beneficiado, onde nós sabemos qual é o clube, né, que é muito mais beneficiado em todo o nosso país. Eles ficam tentando inverter. Abel Ferreira, por exemplo, declarou o seguinte: eu peço a união das mídias palestrinas e dos torcedores, porque ele disse, né, que é inadmissível ter visto o que viu do outro lado, e isso precisa ser dito. Ou seja, falando do Flamengo, logicamente. E disse que ainda seria expulso se ele fosse o treinador do Vitória. Sabe pra quê que é isso, galera? Ele já tá mirando no jogo do Flamengo, cara. Dia 23 de maio no Maracanã tem Flamengo e Palmeiras. Aí a galera tá falando de arrasca pênalti, eles já estão comentando sobre arbitragem, sobre benefício de arbitragem, a Leila Pereira fazendo a mesma coisa.
né? Porque eles sabem, cara, que tem que ter algumas armas para poder enfrentar o Flamengo. Aí desse jeito, joga uma responsabilidade enorme na arbitragem. Pode acontecer um pênalti claríssimo em cima da Arrascaeta e a arbitragem não dá. Por quê? Estão querendo taxar o Arrascaeta de cavador de pênaltis. Engraçado que o pênalti mais bizarro da história do futebol mundial foi protagonizado por um jogador deles. Eu não vi eles comentando, não vi a Leila falando, não vi o Abel falando, não vi a imprensa 011 falando que foi o famoso pênalti na poça d'água. Vocês lembram disso? No Daverson. Uma poça d'água fez um pênalti no Daverson. Isso não virou manchete. Podia falar, né? O pênalti da poça d'água. Cadê que a galera fala? Ignora. Sabe por quê? Porque, cara, eles vivem de Flamengo. E sabe que o hype é Flamengo. Se é para viralizar, fala do Flamengo. Eles têm que falar do Palmeiras, têm que falar do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Corinthians, do São Paulo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Mas eles sempre tocam no Flamengo para viralizar a fala deles. É mesmo por aí. Mas eles estão peidando na farofa, cagando na latinha. É isso, estão com medo, porque sabem que eles são fregueses nossos. É pura apelação. E é isso, acusações, reclamações, tudo coordenadas, coletivas, para pressionar a arbitragem. É como eu penso, é o que eu vejo, e é isso. Agora, como nós temos que combater isso? Ele falou de mídias palestrinas. Eu já falo isso, ó. As mídias independentes do Flamengo são maiores do que de repente, todas as contra o Flamengo juntas. As mídias independentes do Flamengo são gigantes. Milhões de inscritos. Por que esses caras não se juntam contra essa galera? Se a gente reclama que o próprio Flamengo às vezes deixa passar batido e não faz nada. Por que essa galera não se junta? Sabe o que eu vejo? Muita gente se achando também popstar nas mídias. Tem gente que não gosta nem de responder no WhatsApp. Tem gente que gosta realmente de andar como artista, como popstar. E todo mundo quer dar o furo de informação. Eles ficam brigando entre eles. Por que não se juntam, cara? Pedem a união da torcida para parar de brigar entre si, para cantarem numa só voz no Maracanã, e eles não se juntam. Por que não se juntam? Cada um faz seu trabalho, cada um tem o seu hype, né? Seus inscritos. Mas quando for uma situação como essa, por que não se juntam, cara? Todo mundo com a mesma notícia, a mesma informação, se juntando, tentando combater isso. Por que não faz isso? Eu vejo, é muito ego desses caras também. Se juntassem, tá? Se juntando com o Boto, se juntando com o BAP, se juntando entre si para combater isso. Porque lá eles se juntam. Vocês não repararam isso, não? Eles se juntam, eles ficam replicando sempre a mesma coisa. Páginas, canais, contra o Flamengo, cara. Junto com diretoria, presidência, com treinador. E eles não entenderam isso ainda aqui. Precisava entender. Agora, vamos entender sobre SAFs. Salvando aqueles falidos. Recuperação judicial agora. É lamentável o nosso país permitir tanta atrocidade como essa. Teve clube caindo, pagando certinho, direitinho, sem essa bagunça toda. E teve time sendo campeão, contratando sem pagar. Errando com todo mundo. Na justiça. Nosso país realmente é uma bagunça. É lamentável. Mas se inscreve no canal, se inscreve na Flamengo TV, a mais querida. Se inscreve por aqui, deixa o like, seu comentário e compartilha o conteúdo. Tamo junto, saudações. Bora lá.